Olá, amados, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja em nós. Meu nome é Nilma Maria, este é o canal Sintetizando a Lição, com o objetivo de levar a vocês um resumo descomplicado da lição da EBD. Estamos na nossa 7ª lição, que Deus nos ajude em mais esta trajetória. Agradeço imensamente pela audiência, é sempre uma honra ter vocês comigo, sejam todos muito bem-vindos. Vamos para o nosso conteúdo, o assunto desta lição, uma prova de fé, a entrega de Isaac. O texto áureo e disse: toma agora o teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sob uma das montanhas que eu te direi. Gênesis capítulo 22 e verso 2. Verdade prática: Abraão confiava no Senhor a ponto de dizer ao seu filho: Deus proverá para si o cordeiro. E os objetivos desta lição: primeiro, mostrar que Abraão teve a sua fé provada, mesmo sendo fiel a Deus. O segundo é refletir a respeito da promessa que foi confirmada na vida de Abraão. E o terceiro é expor que Abraão não titubeou em oferecer a Deus seu único filho. Bom, é sobre isto que a lição vai tratar. Nesta lição, estudaremos sobre a fé de Abraão colocada à prova. O estudo apresenta 2 grandes momentos na sua vida: a prova suprema de sua fé, quando Deus pediu o sacrifício de Isaac, e a confirmação das promessas divinas. O ponto central é mostrar que a fé verdadeira é testada e forjada nas situações mais difíceis. Abraão não hesitou em fazer tudo que o Eterno havia pedido. Venha comigo, se inscreva, curta, comente, compartilhe com o grupo de sua congregação. Dessa forma, você contribui com o nosso trabalho e nos ajuda a alcançar alunos que não podem, por algum motivo, frequentar a escola bíblica dominical. Esta lição é dividida em 3 tópicos, cada tópico com 3 subtópicos. O primeiro tópico, com o tema Abraão tem a sua fé provada, e como primeiro subtópico, Deus manda Abraão sacrificar Isaac. Aqui o nosso comentarista vem mostrar que Isaac, além de ser o filho da promessa, era um filho miraculoso, nascido quando Abraão tinha 100 anos e Sara 90, conforme Gênesis capítulo 21 e verso 5. Era o herdeiro de tudo que Deus havia prometido. Por isso, o pedido de Deus para que ele fosse sacrificado soou como algo absolutamente impensável. Abraão não teve coragem de contar aquele momento doloroso para Sara. Entendemos que existem provações tão profundas que não é possível compartilhar com outras pessoas, porque talvez elas não compreendam o propósito de Deus naquele momento. No segundo subtópico, Abraão oferece sem questionar. O nosso comentarista mostra que mesmo diante de uma ordem tão difícil, Abraão não discutiu nem questionou Deus. Ele preparou tudo para a viagem e seguiu em direção ao Monte Moriá com fé e confiança, conforme Gênesis capítulo 22, verso 3 a 5. O detalhe mais marcante está em suas palavras aos servos: eu e o moço iremos e tornaremos a vós. Gênesis capítulo 22, verso 5. Mesmo indo sacrificar o filho, ele disse tornaremos, num plural. Isso revela uma fé extraordinária de que Deus honraria a sua promessa de alguma forma. Aprendemos com Abraão que a verdadeira fé obedece, mesmo quando não entendemos completamente os planos divinos. O terceiro subtópico, Abraão não era perfeito. Apesar de ser conhecido como o pai da fé, Abraão também cometeu erros. Em alguns momentos mentiu sobre Sara, conforme Gênesis capítulo 12, verso 11 a 13, e tomou decisões precipitadas, como aceitar ter um filho com Agar, conforme Gênesis capítulo 16, verso 1 a 4. Isso mostra que Deus não usa pessoas perfeitas, e sim pessoas que, apesar das falhas, confiam nele de forma inabalável, conforme Romanos capítulo 4, verso 20 a 22. As provações serviram justamente para aperfeiçoar seu caráter. Aprendemos aqui que o diferencial de Abraão não era a perfeição, mas a sua confiança constante em Deus. O segundo tópico, com o tema a promessa confirmada, e o primeiro subtópico, Abraão não negou seu único filho, o nosso comentarista nos convida a refletir sobre a atitude de Abraão diante da ordem de Deus. A sua disposição de obedecer, mesmo diante de algo tão doloroso, foi o ponto mais alto de sua fé.
O texto de Hebreus, capítulo 11, verso 19, explica que Abraão acreditava que Deus poderia até ressuscitar Isaque dos mortos, caso fosse necessário. Era uma fé que ia além da razão humana. No segundo subtópico, Deus viu a obediência de Abraão. No momento decisivo em que Abraão estava com o cutelo erguido, Deus interveio. Ele não queria o sacrifício em si, mas a prova de que Abraão o colocava acima de tudo, inclusive do filho amado. A obediência foi aceita como cumprida e as promessas foram renovadas e confirmadas conforme Gênesis capítulo 22, verso 15 a 18. No terceiro subtópico, a promessa de ser uma grande nação se cumpriu. Deus prometeu a Abraão que dele surgiria uma grande nação e essa promessa se cumpriu por meio do povo judeu. Abraão tornou-se conhecido como o pai de muitas nações, pois sua descendência teve grande importância na história da salvação. No entanto, o cumprimento da promessa vai além do povo judeu. Chegou até Jesus Cristo, descendente de Abraão, conforme Hebreus, capítulo 2, verso 16 a 18. O estudo destaca que Jesus precisava se tornar semelhante à descendência de Abraão por razões muito específicas, para ser um sumo sacerdote misericordioso, conforme Hebreus capítulo 12, verso 17, parte B, para expiar os pecados do povo, conforme Hebreus capítulo 2, verso 17, parte C, e para interceder por todos os que são tentados, Hebreus capítulo 2, verso 18. O terceiro tópico, com o tema Abraão ofereceu seu único filho, e o primeiro subtópico, Isaque, o filho obediente, o nosso comentarista vem expor algo curioso no mínimo. Isaque não era uma criança, era um jovem forte que poderia ter resistido, mas ele também era um homem de fé. Quando o pai disse, Deus proverá o cordeiro, conforme Gênesis 22, verso 8, Isaque acreditou e se submeteu voluntariamente, sendo amarrado no altar, conforme Gênesis capítulo 22, verso 9. Esse gesto nos aponta para Cristo, que também se entregou voluntariamente. O segundo subtópico, a morte de Sara. Após tantas provas, Abraão ainda enfrentou a perda da esposa. Sara morreu aos 127 anos, conforme Gênesis capítulo 23, verso 1. Aqui temos também algo curioso e interessante. Sara é a única mulher na Bíblia que tem sua idade revelada na morte, um sinal de sua importância na história sagrada. Abraão chorou por ela e buscou um lugar digno para o seu sepultamento e, apesar de estar em terra estranha, teve seu pedido aceito de sepultar sua querida Sara em local digno. Gênesis capítulo 23, verso 6. O terceiro subtópico, Abraão humilde e sincero. Abraão desejava sepultar Sara em um lugar específico, a cova de Macpela, conforme Gênesis capítulo 23, verso 8 a 9. Embora tenham lhe oferecido um terreno gratuitamente, ele preferiu pagar o valor justo pela propriedade. Essa atitude mostra honestidade e responsabilidade. Abraão não quis aproveitar-se da situação nem depender de favor, mas adquirir legalmente o local. Mesmo sendo um homem de grande prestígio, a ponto de os donos das terras oferecerem sepulturas gratuitamente, Abraão recusou a doação e insistiu em pagar pelo local escolhido. Ele não queria favores, queria honrar sua esposa com dignidade até o fim. Bom, aprendemos com esta lição que até mesmo um grande homem de Deus passou por momentos difíceis, provas dolorosas e desafios que exigiram muita fé. Abraão precisou confiar em Deus mesmo quando não entendia completamente os acontecimentos e isso lhe foi imputado por justiça. Obrigada por assistir este conteúdo. Deus abençoe a sua vida e de sua família. E não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Eles são importantes. Até o próximo sábado, se Deus assim o permitir.